pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui é a professora Josiane Gomes e nessa aula nós falaremos sobre as frações equivalentes e a simplificação de frações. Bom, então na videoaula de hoje nós falaremos sobre frações equivalentes. E o que vem a ser frações equivalentes? Elas são as frações que, mesmo escritas de maneiras diferentes, elas representam a mesma parte do todo. E aí eu trouxe para vocês aqui, então, três frações que estão representadas geometricamente para vocês entenderem melhor esse conceito. No nosso primeiro desenho aí, nós temos um retângulo, ele foi dividido em duas partes iguais. Dessas duas partes, nós colorimos uma aqui de vermelho. Então, a fração que representa a parte colorida desse meu primeiro retângulo é a fração 1/2 ou metade. No segundo retângulo, também de mesmo tamanho, reparem aí que o retângulo tem exatamente a mesma largura e a mesma altura do meu primeiro retângulo, tá? Então, sempre que a gente quiser mostrar que duas ou mais frações elas são equivalentes através de figuras, a gente tem que usar exatamente a mesma figura. Então, aqui no segundo eu dividi em 4 partes. Das 4 partes, colori 2, então a fração 2/4. Por fim, na terceira figura, o mesmo retângulo, que os dois primeiros, dividi em 8 partes e colori 4. Então, aí a parte colorida, 4/8. Então, reparem vocês, olha lá, na primeira fração eu tenho o numerador 1, na segunda 2, depois 4. Então, todos os numeradores aí diferentes. Depois, o denominador na primeira é 2, depois 4 e depois 8. Então, os denominadores também são diferentes. Então, as três frações, elas estão escritas de maneiras diferentes. Porém, as três frações representam a mesma parte do todo. Olhem lá para o desenho de vocês, para o desenho que está aí na tela. Todas elas, a parte colorida em vermelho, em todas as frações, é exatamente a mesma, E todas elas significa que nós colorimos a metade do nosso retângulo. Quando eu dividi em 2 partes, eu colori a metade de 2, que era 1. Quando eu dividi em 4 partes, eu colori a metade de 4, que é 2. Quando eu dividi em 8 partes, eu colori a metade de 8, que é 4. Ou seja, a fração meio, a fração 2/4 e a fração 4/8, elas são frações equivalentes, tá? Então, todas elas estão escritas de maneiras diferentes, porém, elas representam a mesma quantidade, ok? Agora, eu vou explicar para vocês como que nós encontramos frações equivalentes de uma fração. Então, olha lá. Para encontrar frações equivalentes a uma fração, basta multiplicarmos o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. E esse número natural que eu vou multiplicar, ele tem que ser diferente de 0, ok? E também é sempre legal eu multiplicar por um número diferente de 1. Por quê? Porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, olha lá no meu exemplo, eu quero a fração 2/7. Eu posso multiplicar a fração 2/7 por um numerador e um denominador, não tem problema. Só que 2 vezes 1, 2. 7 vezes 1, 7. Olha lá qual fração eu encontrei. Encontrei novamente a fração 2/7. Então, é sempre interessante eu multiplicar por um número natural, que não seja o 0, e também que não seja o 1. Eu posso multiplicar pelo 1, só que a fração que eu vou encontrar é a mesma que eu já tenho. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui de novo. 2/7. Então, como que eu vou encontrar frações equivalentes a 2/7? Eu posso começar multiplicando essa fração por 2. Até eu costumo falar para os meus alunos, eles sempre virem indicando aqui por quanto que ele está multiplicando, para ele não se perder. Então, eu multiplico por 2 no numerador e no denominador. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 2, 14. Então, eu encontrei uma primeira fração equivalente a 2/7, que é a fração 4/14. Ah, quero encontrar outra fração. Então, o que eu posso fazer? Vir aqui e multiplicar agora por 3. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 3, 21. Então, a fração 6/21 também é equivalente a 2/7. E é equivalente a 4/14. Mais uma fração. Aí, eu posso vir aqui e agora multiplicar
por 4. Então, venho aqui, multiplico por 4. Se você no seu caderno não quiser ir fazendo esses riscos aqui, que essa multiplicação não tem importância, ok? Então, 2 vezes 4, 8. 7 vezes 4, 28. Então, a fração 8/28 é equivalente a 2/7. E assim eu posso ir multiplicando por qualquer número natural, né? Desde que eu multiplique numerador e denominador. Posso multiplicar por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 e assim por diante. Como existem infinitos números naturais, toda fração possui infinitas frações que são equivalentes a ela. Então, olha lá, a fração 2/7. Quem são as frações equivalentes a ela? Ó, 4 14avos, 6 21avos, 8 28avos. E aí eu posso colocar isso aqui, ó, reticências, para indicar que a gente tem infinitas frações que são equivalentes à fração 2/7, ok? Então, para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar numerador e denominador por qualquer número natural, diferente de zero. Aí aqui eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês também, bem facinho. Então, vamos encontrar frações equivalentes à fração 8/10. Então, o que a gente faz? Multiplica aqui primeiro por 2. 8 vezes 2, 16. 10 vezes 2, 20. Então, a fração 16/20avos é equivalente à fração 8/10. E agora, posso pegar aqui e multiplicar por 3. Multiplico o numerador e multiplico o denominador. 8 vezes 3, 24. 10 vezes 3, 30. Então, a fração 24/30avos é equivalente. Posso multiplicar agora por 4. E aqui em cima e embaixo. Multiplico por 4. 8 vezes 4, 32. 10 vezes 4, 40. E assim. Então, quem são as frações equivalentes a 8/10? Então, aqui, ó. Então, nós temos 16/20avos, 24/30avos, 32/40avos e assim por diante, ok? Vocês vão ver também, pode ser que apareça aí para vocês, ou no livro de vocês, ou em algum exercício que vocês vão fazer, o seguinte: eu tenho lá a fração 8/10. Vou continuar aqui com 8/10. E aí, eu quero encontrar uma fração equivalente a 8/10 que tem aqui o numerador 40. E o denominador eu preciso descobrir quem é essa fração. A gente vai usar aí o mesmo critério. Vou pensar o seguinte: 8 vezes qual número é 40? Então, a gente sabe que 8 vezes 5. Se 8 vezes 5 é 40, significa aqui que o 10 também vai ter que ser multiplicado por 5, né? Já que, para ser equivalente, eu tenho que multiplicar por um mesmo número no numerador e no denominador. Então, 10 vezes 5, 50. Então, a fração equivalente à fração 8/10, que tem o numerador 40, é a fração 40/50avos. Bom, então acabamos de ver aí que uma fração, ela possui infinitas frações equivalentes a ela. Agora, nós falaremos um pouco sobre simplificação de frações. Algumas frações, né, elas podem ser simplificadas. O que significa isso, eu simplificar uma fração? Simplificar uma fração é eu deixar o numerador e o denominador dessa fração com valores menores. E como que eu faço isso? Eu vou simplificar uma fração dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número, ok? Então, olhem lá. Então, vamos utilizar aquela fração do exemplo anterior, a fração 40/50avos. Eu quero simplificar essa fração. Então, o que eu vou pensar? Qual é o número, né, que eu posso dividir o 40 e posso dividir o 50 ao mesmo tempo? Ou seja, qual é o número que é um divisor do 40 e também é um divisor do 50?
Aí eu posso pensar, olha, quero dividir por 2 essa fração, porque 40 dá para dividir por 2 e 50 também dá para dividir por 2. Então, eu posso fazer isso. 40 dividido por 2 dá 20, 50 dividido por 2 dá 25. Encontrei a fração 25 avos. E essa fração, ela é equivalente à fração 40 50avos, ok? Aí eu posso pensar o seguinte, bom, a fração 25 avos que eu encontrei, dá para simplificar ela mais uma vez. Agora dá para simplificar ela por 5, porque 20 dá para dividir por 5 e 25 também dá para dividir por 5. 20 dividido por 5 dá 4 e 25 dividido por 5 dá 5. E aí nós encontramos a fração 4/5. E aí agora eu vou pensar, essa fração dá para eu simplificar ela mais uma vez? Tem algum número que dá para eu dividir o 4 e dá para dividir o 5 ao mesmo tempo? Para esse caso, não, ok? Então, a gente não consegue mais simplificar essa fração. E aí a gente tem aqui o resultado 4/5. Então, o 4/5 é a menor, né, das frações aqui equivalentes que a gente encontrou. E aí a gente vai ver que essa menor fração, ela recebe um nome especial. Então, olha lá, uma fração, quando ela está totalmente simplificada, ou seja, quando a gente não consegue mais reduzir nem numerador e denominador por algum número, nós chamamos essa fração de fração irredutível. Então, aqui, novamente, nós vamos recorrer à língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós aprendemos que toda palavra com prefixo i, né, ele vem para dar a noção de não. Então, o que é uma fração irredutível? É uma fração que não reduz mais, ela não tem mais redução. Então, isso que é algo irredutível, eu não consigo reduzir mais isso. Então, um exemplo. Então, eu vou pegar a fração 20 centésimos. Aí eu vou pensar, por qual número dá para dividir 20 e dividir 100 ao mesmo tempo? Aí eu posso pensar, vou dividir por 2. Porque 2 dá para dividir por 20 e 2 dá para dividir por 100. 20 dividido por 2 dá 10. E 100 dividido por 2 dá 50. Bom, achei a fração 10 50avos. Mas essa fração dá para eu simplificar ela mais uma vez, né, por um número. Dá para dividir por 2 de novo. Então, eu posso. 10 dividido por 2, 5. 50 dividido por 2 dá 25. Encontrei a fração 5/25avos, que é equivalente a 10 50avos e é equivalente a 20 centésimos. Essa fração 5/25avos dá para eu simplificar ela mais uma vez, agora pelo 5. 5 dividido por 5, 1. E 25 dividido por 5, 5. Agora, essa fração aqui, 1/5, não é possível mais a gente reduzir ela. Então, ela é a fração irredutível, que é equivalente a todas essas outras que nós fomos encontrando aqui ao longo do caminho, ok? Aí você pode perguntar, bom, professora, mas lá no começo, quando você tinha a fração 20 centésimos, você começou lá dividindo por 2. Mas de cara, eu já reparei que essa fração dava para dividir por 20. Eu posso fazer isso? Pode, tá? Na verdade, até se eu olhar para uma fração e ver que dá para ela simplificar, por exemplo, por 2 e simplificar por 20, é mais fácil a gente já simplificar pelo maior número, no caso aqui o 20, porque aí a gente já vai conseguir reduzir essa fração mais rápido ainda. Então, 20 dividido por 21 e 100 dividido por 25. Então, olha lá, com uma única redução, né, utilizando aqui a divisão por 20, eu já cheguei na fração irredutível 1/5, tá? Mas não tem problema se você não perceber, não descobrir quem é esse número. Desde que você vá lá dividindo aos poucos, fazendo a divisão correta, uma hora você vai chegar na sua fração irredutível, ok? Tá? Então, essa videoaula de hoje foi bem simplesinha, mas aí para você entender o conceito de fração equivalente, então a gente pode, para encontrar frações equivalentes, a gente multiplica e para simplificar uma fração, nós dividimos pelo mesmo número, no numerador e denominador. Sempre lembrando que as frações que nós vamos encontrando aí ao longo, né, desses percursos, todas elas são frações equivalentes à primeira fração, beleza?
Então, espero que vocês tenham entendido aí o conceito de equivalente e de irredutível e que consigam fazer as atividades de vocês. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações, deixem um like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!